quarto dos vasos sanguíneos, para lembrar, vênulas, né? Sendo que vênulas são veias de menor calibre, então a estrutura delas é essencialmente a estrutura das veias. Vamos então às veias mesmo, que é o que interessa de verdade, né? Quinto e último tipo de vaso sanguíneo, para poder lembrar, veias são vasos aferentes em relação ao coração. Quando a gente fala em aferentes, quer dizer que eles chegam lá no coração. E, moçada, como a gente estava comentando, a característica do vaso tem a ver basicamente com a pressão que ele suporta, né? Quando o coração contrai, ele vai bombear sangue com a pressão da porra nas artérias, e as artérias têm uma pressão muito alta, né? Só que essa pressão vai sendo perdida nas arteríolas, ainda é alta, mas é menor. Nos capilares já caiu um bocado, nas vênulas ainda mais, e nas veias a pressão do sangue, ela é zero, né? Uma vez que a pressão do sangue é zero, nós vamos ter as veias com a parede muscular muito fina, né, gente? Uma parede muscular bastante delgada, porque nesse caso não precisa suportar uma pressão alta, não precisa suportar pressão alta, exatamente porque a pressão é zero. Só que aí, gente, isso tem um problema, né? Se a pressão do sangue na veia é zero, como é que o sangue se desloca na veia? Gente, para você se deslocar, tem que ter alguém puxando, tem que ter alguém empurrando. Como é que nesse caso a gente tem o sangue passando nas veias, se a pressão do sangue nas veias é zero? Especialmente nas pernas, né? Porque nos braços eu nem digo nada. Toda vez que eu levanto o braço, pela gravidade, o sangue venoso volta para o coração. Da cabeça, pela gravidade, o sangue venoso volta para o coração. Mas, moçada, e na perna? Que a perna lá está no chão, né? Contra a gravidade. Como é que o sangue venoso sobe na perna para o coração, contra a gravidade, com a pressão zero? E aí, gente, nesse caso, para que a gente consiga entender como você tem o deslocamento de sangue nas veias, a gente lembra para vocês do funcionamento do chamado retorno venoso. Para que as veias façam o sangue venoso passear, especialmente nas pernas, que é contra a gravidade, nós teremos dois truques. Truque número 1. Toda vez que eu tenho a contração dos músculos esqueléticos da perna, ou não, o músculo liso da veia não, tá? Mesmo porque a musculatura lisa da veia é super fina. Estou falando dos músculos estriados esqueléticos dos membros. Pernas, braços e etc. Toda vez, moçada, que eu tenho contração dos músculos estriados esqueléticos dos membros, o que vai acontecer, gente, que essa contração, ela impulsiona o sangue lá nas veias. Empurra o sangue nas veias. Tudo bem? Comparação idiota, tá certo? Eu vou pegar um tubo de pasta de dente, faz de conta que o pincel é um tubo de pasta de dente, e vou colocar ele na vertical. Toda vez, moçada, que eu apertar aqui embaixo o tubo de pasta de dente, no que eu apertar, a pasta de dente vai subindo, subindo, e vai sair aqui em cima. De maneira semelhante, toda vez que eu contrair os músculos esqueléticos, a contração, estou falando, gente, dos músculos da perna. Ora, o resultado é que isso empurra o sangue para cima. Entretanto, eu queria que vocês pensassem em outra besteira, né? Era uma vez um tubo de pasta de dente, ele está aberto em cima e eu vou cortar ele está aberto embaixo. Então agora meu tubo de pasta de dente está aberto em cima e está aberto embaixo. E eu vou agora apertar o tubo de pasta de dente bem no meio. Ora, se eu apertar o tubo de pasta de dente bem no meio, no que eu apertar, empurra a pasta de dente para cima e empurra a pasta de dente para baixo. Se tiver aberto em cima e embaixo, sai pasta de dente em cima, sai pasta de dente embaixo. Por que eu estou colocando isso? Porque um vaso sanguíneo, ele é aberto nas duas extremidades. Como ele é aberto nas duas extremidades, se a gente vai lá e contrai bem aqui, empurra o sangue para cima e empurra o sangue para baixo. O que não iria adiantar nada em relação à passagem do sangue. E é por isso, moçada, que no retorno venoso, nós vamos ter outro componente importante do truque. Esse componente importante do truque são válvulas que a veia tem.
Gente, essas válvulas venosas, elas lembram pequenos bolsos. Quando você vai lá e corta a válvula, ela aparece desse jeito, a válvula cortada. E o objetivo da válvula é impedir o refluxo de sangue. Quando a gente fala em impedir o refluxo do sangue, é impedir que o sangue volte para o lugar de onde ele veio. Em outras palavras, toda vez que eu contraio os músculos esqueléticos bem aqui, o sangue vai para cima, e se o sangue tentar ir para baixo, ele fica preso nas válvulazinhas. Nós temos várias e várias válvulas dessas, várias e várias válvulas dessas. Toda vez que eu contrair o músculo esquelético, o sangue ele sobe, não pode descer, porque a válvula não deixa. Muitas e muitas válvulas dessas. Toda vez que eu contrair a musculatura, o sangue pode subir, mas ele não pode descer, porque as válvulas não deixam. O resultado, eu vou argumentar que como as válvulas venosas impedem o refluxo do sangue, elas garantem que o sangue transite de modo unidirecional, que o sangue flui de modo unidirecional nas veias. Nesse caso, de modo unidirecional, sempre no sentido de volta ao coração. Nunca no sentido contrário. Então, imagine que eu estou desenhando a perna de alguém. Toda vez que você contrai a perna, quando você está andando, no que eu aperto, sangue sobe, sangue desce. Entretanto, as válvulas não permitem que o sangue volte. No que as válvulazinhas venosas não permitem que o sangue volte, ele só pode subir. Contrair, de novo, sangue sobe, sangue desce. Entretanto, as válvulas não permitem que o sangue volte, então ele só pode subir. Contrair de novo, isso quer dizer que o sangue sobe e desce, mas as válvulas não permitem que o sangue volte. E o resultado é que o sangue só pode ir no sentido de volta ao coração, ele não pode voltar, porque as válvulas não permitem. O nome desse mecanismo, retorno venoso, explica como é que o sangue ele transita na veia, mesmo com a pressão zero. Então, o fenômeno de retorno venoso, ele exatamente explica como você tem o fluxo de sangue nas veias, o fluxo de sangue nas veias, mesmo com a pressão do sangue nas veias sendo nula, mesmo com a pressão zero que você tem nas veias. Então, basicamente, duas coisas. Vai ser a contração dos músculos esqueléticos mais a ação das válvulas venosas. Pronto. Isso aqui, super importante pra gente e, inevitavelmente, algumas coisas para conversar sobre isso. Alguém questiona, e Landim? E quem não consegue mexer o músculo da perna? Quem, por exemplo, é paraplégico ou tetraplégico, que não consegue mexer a musculatura da perna? Aí, moçada, lascou, né? Porque se você não conseguir contrair o músculo da perna, se você não contrai, automaticamente não vai haver retorno venoso. E o resultado é que o sangue não vai voltar ao coração. Se o sangue não vai voltar ao coração, não vai voltar aos pulmões, não tem como você fazer o sistema circulatório trabalhar. É por isso que alguém que é paraplégico, alguém que é tetraplégico, vai precisar, moçada, de ajuda. Vai precisar de alguém que, por exemplo, massageie, né? No que você vai lá e massageia, no que você aperta, você vai fazer o sangue voltar pelas veias. Como a pessoa paraplégica, tetraplégica, não consegue contrair os músculos da perna, então ela não sabe fazer isso, ela não consegue fazer isso, então alguém vai ter que ir lá fazer isso por ela. Massagear. No que massageia, manipula, contrai, ajuda no retorno venoso. Né? A pessoa, por exemplo, lá, paraplégica, tetraplégica, quando ela está deitada, né, o ideal é que você coloque alguma coisa para deixar as pernas dela um pouco levantadas, né? Porque, por exemplo, se a pessoa ficar deitada, eita, meu desenho vai ficar muito feio, mas se a pessoa ficar deitada desse jeito, com as pernas
retas, simplesmente, o resultado, moçada, é que não vai ter como o sangue voltar. Entretanto, coloque uma almofada aqui embaixo para as pernas dela ficarem mais ou menos para cima, porque uma vez que as pernas fiquem mais ou menos para cima, o resultado é que você vai ajudar, através da gravidade, o sangue naturalmente a voltar. Então, eu não quero que a pessoa durma com a perna na horizontal, a perna, moçada, um pouquinho inclinada. A gravidade ajuda o sangue que está na perna a voltar, né, porque não tem a contração dos músculos estriados esqueléticos. Mesmo você, que não é paraplégico, que não é tetraplégico, se você passar muito tempo sem mexer a musculatura, você atrapalha a circulação sanguínea e você pode até desmaiar. Então, não sei se já aconteceu com alguém de ficar, por exemplo, muito tempo em pé, né, numa fila. Felizmente, hoje em dia, né, fila não é mais tão comum. Antigamente era mais comum, né, filas muito longas, né, hoje em dia não tem mais tanto, mas de vez em quando, especialmente pessoas, moçada lá, né, mais idosas, né, que às vezes acabam enfrentando isso ainda hoje, né, em algumas situações, né, às vezes a pessoa está na fila há muito tempo, acaba lá, né, desmaiando. No dia, pelo menos, o pessoal coloca umas cadeirinhas, né, da senha, né, e aí só vez de chegar lá, etc. Mas ficar em pé, a pessoa ela pode acabar desmaiando, né, muito facilmente. Agora, por quê? Né? Porque se você está lá em pé, parado, o tempo inteiro, os músculos da sua perna não estão se mexendo. Se os músculos da perna não estão se mexendo, quer dizer que o sangue venoso não sai da perna e não volta para o coração. Depois de muito tempo, com a perna imóvel, vai ficar muito sangue na perna, vai faltar sangue no coração. No que falta sangue no coração, o coração não tem força para bombear sangue para o cérebro. No que o coração com pouco sangue não tem força para bombear sangue para o cérebro, falta sangue, falta oxigênio e a pessoa desmaia. Né? Eu tenho mais ou menos formação militar, né? E estudei, por exemplo, em colégio militar, e militares têm uma brincadeira meio besta às vezes, né? Que eles chamam de formatura, né? Colocar todo mundo lá parado, imóvel, enquanto o comandante da gente lá dá um aviso, fala alguma coisa, você tem que ficar lá parado, não pode se mexer de jeito nenhum. E nessa brincadeira de ficar parado lá sem se mexer, eu mesmo desmaiei, caracas, eu perdi as contas. Umas 10 vezes quando era pivete, nessa brincadeira lá, né, de ter que ficar parado imóvel. Agora por quê? A perna imóvel, né, eu já não gostava muito de comer, né, contribuir para isso, mas a perna imóvel, no que a perna fica imóvel, o músculo esquelético não contrai, isso quer dizer que o sangue venoso não sobe. Chega a hora que o sangue fica todo preso na perna, no que o sangue fica todo preso na perna, falta sangue no coração, o coração não tem força para bombear sangue para o cérebro, sem sangue, sem oxigênio, pá, você apaga, né? Inclusive a gente ficava lá, né, em forma, e o comandante da gente lá, né, ficava lá do lado da gente, dizendo, ó, não pode mexer a perna, é a regra, regra é regra, né? Não pode mexer a perna, mas você pode ficar mexendo os pés dentro do sapato, né? Tipo assim, você pode mexer, só não podem ver que você está mexendo. Então você fica lá com a perna imóvel, os pezinhos se mexendo dentro do sapato, porque toda vez que o pezinho se mexe, a musculatura vai contraindo e empurra o sangue de volta para evitar que você desmaie. Mesmo assim, né, de vez em quando apaga um, volta a dizer, eu desmaiei várias vezes. E desmaiar nessa hora é interessante. Por que desmaiar nessa hora é interessante? Porque quando eu estou aqui, gente, em pé, meu coração está aqui, meu cérebro está aqui. O coração está embaixo do cérebro. Como o coração está embaixo do cérebro, o coração tem que bombear sangue contra a gravidade até o cérebro. Bombear sangue contra a gravidade até o cérebro, o coração tem que ter muita força. Se eu estou com sangue todo preso na perna, está faltando, moçada, sangue lá no coração, então o coração fraco não consegue bombear sangue contra a gravidade até o cérebro, no que não consegue bombear sangue contra a gravidade até o cérebro, sem sangue, sem oxigênio, você desmaia. Mas, gente, quando eu estou em pé, meu coração está aqui, meu cérebro está aqui. Quando eu desmaio, eu fico no horizontal. No que eu desmaio, eu fico no horizontal, o coração e o cérebro agora estão no mesmo plano. Isso é muito interessante, porque quando o coração e o cérebro estão no mesmo plano, mesmo que o coração seja fraco, ele não precisa mais bombear sangue para o cérebro contra a gravidade. Uma coisa eu estou assim, né? Coração embaixo, cérebro em cima. Do coração para o cérebro, contra a gravidade. Outra coisa eu estar deitado. Coração e cérebro no mesmo plano, mesmo o coração fraco, ele consegue bombear sangue para o cérebro sem muito esforço, porque não é mais contra a gravidade, é no mesmo plano. Oxigênio no cérebro,
beleza, a pessoa vai lá, se recupera. Tanto é que se alguém desmaiar perto de você, não levante a pessoa não. Se ela desmaiou é porque ela tem que desmaiar. É o corpo dela mandando ela ficar na horizontal para aliviar o coração dela, para o coração bombear sangue para o cérebro com uma facilidade maior. E, voltando lá aos meus tempos de colégio militar, né, toda vez que a gente começava a passar mal, tô ficando tonto, aí o comandante da gente lá, o sargento, chegava assim, vai lá, sente aqui, né? Claro que muitas vezes a galera mala, né? Fingia que estava passando mal de propósito, né, e tal, né? Mas vai lá, sente aqui, sente e abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça o máximo possível até a cabeça ficar abaixo do coração. Por quê? Coração, cérebro, se eu baixo a cabeça até que ela fique embaixo do coração agora para o cérebro, é a favor da gravidade. No que, gente, é a favor da gravidade, mesmo que o coração esteja muito fraco, mesmo que o coração esteja, né, sem força para bombear sangue para o cérebro, se agora o cérebro está embaixo, pela gravidade, o coração naturalmente leva sangue até o cérebro para oxigenar o cérebro melhor. E aí você para de sentir mal. Né? Daí, né, você de repente lá está na situação de uma fila, né, tem alguém em pé, começou a passar mal, sente aqui, baixa a cabeça. Tente baixar a cabeça da pessoa o máximo possível abaixo do plano do coração, para o coração ficar acima do cérebro, para o coração, com a gravidade naturalmente, levar sangue até o cérebro com menos esforço, para oxigenar o cérebro, para evitar que você tenha um problema. Pega, por exemplo, cadeira de dentista, né? Cadeira de dentista reclina, né? E às vezes muita gente gosta de passar mal na cadeira de dentista, né? O pessoal morre de medo de dentista e de vez em quando desmaia um na cadeira de dentista. Das providências do dentista é baixar a cabeça do paciente, virar a cadeira para baixo, para o coração ficar em cima do cérebro, para a gravidade ajudar o sangue a descer para o cérebro, coração em cima do cérebro, para a gravidade ajudar o sangue a descer para o cérebro, para oxigenar, para o cara se recuperar um pouquinho melhor. Né? Uma outra situação que tem a ver com isso é a situação de ficar sentado há muito tempo, né? Que eu dei exemplo, você ficar em pé parado há muito tempo, na fila, ou então lá na formatura, né? Nos meus tempos lá de colégio militar, né? Você também lá, às vezes, muito tempo sentado, uma viagem de avião, uma viagem de ônibus, tem o mesmo problema possivelmente. Pode ter o mesmo problema, possivelmente. Nesse caso, se você está muito tempo imóvel, parado, sentado, o músculo da perna não está se mexendo, o sangue fica preso na perna, falta sangue no coração, ele não tem força para bombear sangue para o cérebro, não é legal. De maneira que dê a boa e velha esticada de pernas de vez em quando, né? Então, de vez em quando você está lá na cadeira de avião, de ônibus, super apertadinho, levanta, dá aquela caminhada, dá aquele chute no ar, né? Dá aquela esticada na perna para ativar a circulação, para contrair os músculos e ajudar a tirar o sangue da perna, voltar para o coração, para a circulação sanguínea voltar ao normal, né? Ativar a circulação, nesse caso, é importante. E uma última lembrança sobre essa historinha, né? Estava comentando que quando você está em pé, o coração num plano abaixo do cérebro, tem que trabalhar contra a gravidade, é difícil. Quando você está na horizontal, coração e cérebro no mesmo plano, o coração mesmo fraco, consegue bombear sangue para o cérebro de boa, né? Sendo que o coração da gente é vagabundo pra caramba, né? O coração da gente, ele se acostuma quando ele tem que trabalhar pouco. Daí, acho que já aconteceu com todo mundo. Você está deitado, sei lá, assistindo TV, escutando música, estudando, aí tu levanta, aí começa a ficar tudo preto, dá uma tonteada, e aí passa. Gente, relaxa, não foi nada. Sabe o que acontece? Quando você está deitado, coração e cérebro no mesmo plano, o coração gaiato começa a bater fraquinho, que não precisa bater forte, porque o cérebro está no mesmo plano dele. Quando você levanta de uma vez, que agora o coração está embaixo do cérebro, que agora o coração tem que bombear contra a gravidade para o cérebro, o coração está bombeando fraco. Como ele está bombeando fraco, não chega sangue, não chega oxigênio no cérebro, começa a faltar oxigênio, começa você a tontear, e aí o coração se toca da merda, né? Começa lá desesperado, bombear. No que ele bombeia. Leva sangue e oxigênio no cérebro normalmente, aí você volta ao normal. Chama de hipotensão postural. Hipotensão postural, né? Uma queda na pressão do sangue, porque você está com a postura deitada. Porque o coração gaiato se acostuma com ele bombear fraco, porque coração e cérebro estão no mesmo plano. Para pacientes que estão há muito tempo internados no hospital, isso é complicado. Imagina uma pessoa que está um mês deitado numa cama,
Um mês. Um mês com o coração fraquinho, bombeando sangue para o cérebro no mesmo plano. Então o coração enfraquece. Tanto é que se eu pegar uma pessoa que está um mês hospitalizado, deitado, e botar ela em pé, ela desmaia na mesma hora. Porque o coração fraco está desacostumado a bombear sangue com força contra a gravidade, falta sangue e oxigênio, a pessoa desmaia. E é por isso que a cama lá de hospital, ela é reclinável, né? Dentre outras coisas, para ajudar o cara lá a se levantar, na hora dessas, né? Vou dar alta para o paciente. Ele está lá deitado na horizontal, né? Vou elevar o ângulo 15 graus. No que eleva o ângulo em 15 graus, o cérebro fica um pouquinho mais alto que o coração. Então o coração vai ter que começar a trabalhar mais forte para levar sangue para o cérebro contra a gravidade. 30 graus, 45, blá blá blá, até 90. Aos pouquinhos, para ir dando tempo para o coração se acostumar a bombear com mais força contra a gravidade, para exatamente oxigenar o cérebro de direito, para não ter perigo de você pegar o cara deitado, levantar de uma vez, faltar sangue e oxigênio, e o cara desmaiar de uma hora para outra. Né? Então, para poder compensar essa hipotensão postural aqui nesse caso. Estava falando lá no retorno venoso, que tem a contração dos músculos esqueléticos e tem as válvulas venosas, né? Sendo, gente, que as válvulas venosas, se elas se danificam, você estará diante das chamadas varizes. Varizes são lesões nas válvulas venosas. Landim, por que varizes são mais comuns em mulheres do que em homens? Porque, gente, hormônios femininos, estrógenos, eles fragilizam os vasos sanguíneos. Eles enfraquecem os vasos sanguíneos. E o resultado é que mulheres, elas sempre vão ter mais problemas circulatórios do que os homens. Como, por exemplo, varizes, infarto, derrame, por causa da ação do hormônio feminino. Alguém briga comigo. Landim, eu lembro de vários homens que tiveram infarto, derrame, mas não mulheres. É porque homens fumam mais e homens bebem mais do que mulheres. Homens se exercitam menos do que mulheres. Então, pelo fato dos homens beberem mais, fumarem mais, se exercitarem menos, é mais como eles terem problemas cardiovasculares. Entretanto, entre um homem que bebe e uma mulher que bebe, o risco é maior para a mulher. Entre um homem que fuma e uma mulher que fuma, o risco é maior para a mulher. Entre um homem sedentário e uma mulher sedentária, o risco é maior para a mulher, porque naturalmente os hormônios femininos fragilizam os vasos sanguíneos. Inclusive, se alguém lembra que pílula anticoncepcional é a base de hormônio feminino, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, é um dos possíveis efeitos colaterais, né, problemáticos, e aumenta o risco de varizes. Nas varizes, as válvulas elas são lesionadas, e no que, por exemplo, essa válvula é lesionada, o resultado é que quando você contrai bem aqui a musculatura esquelética, o sangue sobe, mas, gente, não tem a válvula de cá para segurar, então o sangue ele vai descendo. Uma vez, moçada, que o sangue vai descendo, ele vai acumulando na válvula aqui de baixo. E à medida que você vai fazendo várias vezes, acumula sangue, e acumula sangue, e acumula sangue, e acumula sangue aqui embaixo. No que acumula aqui sangue embaixo, as varizes fazem as veias dilatarem. Então, bem aqui a válvula foi danificada, o sangue não consegue ficar preso, ele desce, com o tempo vai acumulando grandes quantidades de sangue, no que vai acumulando grandes quantidades de sangue, dilata as veias, e fica lá as veias varicosas. Quando você tem lá lesão nas válvulas venosas, você vai ter acúmulo de sangue venoso e automaticamente dilatação das veias. Detalhe, né? Sangue venoso é azulado. No que o sangue venoso é azulado, as veias varicosas, elas vão ficar dilatadas e vão ficar azuladas, né? Exatamente devido ao acúmulo do sangue venoso. Como é que você lida com varizes? Aí tem vários tratamentos, né? Mas a ideia é destruir as veias varicosas. Microvarizes tem tratamentos à base, sei lá, de ácido, que você destrói as veias varicosas. Em caso de varizes muito extensas, às vezes cirurgia, né? Às vezes o que é que o médico vai ter que fazer? O médico vai ter que cortar aqui, remover o pedaço danificado e costurar um pedaço no outro pedaço, para poder exatamente consertar. Mas fato é que não tem como refazer as válvulas. Então o que a gente pode fazer é remover as veias varicosas para poder chegar e tratar as varizes.